Olá, vamos crochetar para fazer o dia bom? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer o cropped tropical, que é uma peça super delícia de tecer e super rápida. Mesmo se você for iniciante, você vai conseguir. Então já cata essa lista de material e vem crochetar comigo. Para iniciar o nosso cropped tropicanas, vamos começar pela sequência de correntinhas. Quanto de correntinhas você vai precisar fazer? Você vai tirar a medida do seu busto, vai passar a fita métrica bem em cima, assim como mostra essa imagem, e vai diminuir 30 centímetros. No meu caso, eu tenho 90 centímetros de busto e diminui 30, então eu fiz uma correntinha aí com 60 centímetros. E essa quantidade de correntinha tem que ser número par. Finalizando a sequência de correntinhas, a gente vai pular uma correntinha e na seguinte a gente vai voltar essa próxima fileira fazendo pontos baixos. Então a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha de base. Finalizando a nossa sequência de pontos baixos, agora a gente vai trabalhar o ponto que vai ser todo o charme da nossa peça, que é o ponto fantasia, o ponto arroz. Então, a gente vai começar subindo um ponto alto falso, você pode fazer 3 correntinhas para subir ou subir dessa forma, como eu gosto de subir aí, eu mostrei para vocês. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto baixo. E agora a gente vai começar a trabalhar ponto alto duplo. Eu lacei aí a agulha 2 vezes na linha e eu tiro 2, 2, 2. 3 vezes, a gente vai tirar 3 laçadas. No ponto seguinte, eu faço o ponto baixo e novamente laço 2 vezes a linha na agulha e tiro 2, 2 e 2. E no ponto seguinte, ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo esse padrão de um ponto alto duplo e um ponto baixo por toda essa fileira até chegar no final. E aos poucos o nosso padrão vai ganhando forma e se transformando nesses carocinhos, gente, meio separadinhos, todo esse charme e essa beleza, por isso que o nome é ponto arroz. Olha esses detalhes, fica lindo demais da conta. Um detalhe muito importante de você lembrar é que se seu penúltimo ponto foi um ponto alto duplo, o último vai ser um ponto baixo, tá bom? E agora a gente vai virar o trabalho e para cada um dos pontinhos a gente vai fazer novamente uma fileira de ponto baixo. Essa fileira de ponto baixo é importante para fechar o ponto e para também o nosso ponto arroz ficar todo para um lado só. Agora vamos subir a próxima fileira de ponto arroz e a gente vai subir ela com ponto baixo. Na primeira fileira, eu não sei se vocês lembram, mas se você voltar aí o vídeo, você vai perceber que a gente começou com um ponto alto. Então, a gente sempre vai intercalar. Uma fileira de ponto arroz vai começar com ponto baixo e a próxima vai começar com um ponto alto. Sempre separados uma fileira da outra, né, por essa sequência de pontos baixos. E esse primeiro ponto, quando for para subir no ponto alto, eu faço ponto alto mesmo, tá? Eu não faço ponto alto alongado, porque eu acho que fica melhor na lateral. Aos poucos, subindo as carreirinhas, você vai perceber que esses bloquinhos de ponto arroz, eles vão ficar entre os da fileira de baixo e vai dar todo um charme para a peça. E agora é só seguir fazendo os nossos pontos arroz e nossos pontos baixos, né? Até dar o tamanho que eu vou querer aí do meu top dessa parte laranjada. Trabalhei o total de 10 centímetros na cor laranjada, tá? E vou trabalhar mais 10 centímetros na cor verde, porque o meu cropped vai ter o total de 20 centímetros. Mas você pode trabalhar o tanto que você quiser. Agora eu vou fazer o arremate do meu fio laranjado. Então, eu puxo aí esse ponto, corto. Vou buscar ele todo pra dentro, dar uma apertadinha. Sigo escondendo ele dentro dos pontos. Então, eu vou passando assim de um lado pro outro, escondendo esse fio dentro do ponto.
Depois eu abro esse fio no meio, tá? Para ele se transformar em dois. E vou dando nozinhos, tá? Eu dou um nozinho, dois, escondo ele entre os fios e dou novamente mais alguns nozinhos para ficar bem firme. E agora eu vou trabalhar mais 10 centímetros na cor verde. Eu começo posicionando ele aí em cima, né? E dando um nozinho para firmar esse ponto, para mim começar a trabalhar. E vai ser a mesma coisa, tá, minha gente? A gente vai seguir fazendo uma fileira de ponto baixo e uma fileira de ponto arroz, da mesma forma como a gente estava trabalhando. Eu só vou alterar a cor e fazer mais 10 centímetros. Finalizei os meus 20 centímetros aí, tá? Intercalando 10 centímetros na cor laranjada e 10 centímetros na cor verde. E finalizei com a última fileira na cor verde de ponto baixo, né? A gente começou com um ponto baixo e terminamos com um ponto baixo para já termos o acabamento. E agora a gente vai fazer essas casinhas aqui para passar a nossa fitinha, né? Para amarrar na parte das costas. E vamos trabalhar também as nossas manguinhas. E todo o acabamento dessa peça eu vou fazer utilizando agulha 3 milímetros, tá? O ponto ficar mais fechadinho. E nessa parte de trás eu vou intercalar as cores. Então, nessa parte eu fiz laranja e verde. E na do outro lado eu vou fazer verde e laranja. Vou vir aqui no espaço do primeiro ponto, buscar o meu fio, vou deixar uma parte aqui para depois a gente fazer o arremate, fazer uma correntinha. E agora em todos os outros espacinhos eu vou fazer um ponto baixo. Então é só ir seguindo dentro de cada espacinho e completando, fazendo um ponto baixo do lado do outro. Esses dois fios aqui, que é do início da pontinha, eu já vou arrematando ele junto aqui por baixo. Chegando aqui na parte laranjada, a gente vai continuar fazendo pontos baixos. Feitos os pontos baixos, a gente vai virar o trabalho e a gente vai fazer mais uma fileira de pontos baixos. Então, aqui eu venho no espacinho, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada. Vai ficar dessa seguinte forma. Agora aqui a gente vai arrematar o nosso fio para a gente fazer as casinhas com a outra cor, né? No caso, alaranjada. Dentro do fio, depois de abrir eles com duas perninhas, e vamos amarrando. Agora aqui pro lado certo, a gente vai colocar o nosso fio. Eu vou dar um nó. Fiz uma correntinha. Pego aqui esse restante do fio e coloco pra dentro. Faço outra correntinha, jogo o fio pro outro lado. Agora aqui eu vou fazer outro ponto alto. Antes de fechar a segunda voltinha, eu jogo o fio de trás pra frente. Jogo mais uma vez. Vou fazer aqui duas correntinhas, sempre jogando o fio de um lado pro outro. Vou pular aqui um, dois, três pontos. Faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Faço mais duas correntinhas. 1, 2, 3 pontos. Faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Faço mais duas correntinhas. 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 Faço mais duas correntinhas.
Pulo 3 pontos de base e faço ponto alto. Vamos seguir nesse padrão até o final. 2 pontos altos, 2 correntinhas pulando 3 pontos de base. Agora vamos trabalhar as alças do cropped tropical. E para isso você vai tirar as medidas, assim como mostra nessa imagem, acima do seu busto até a altura do seu sutiã. O total da minha alça para o meu corpo ficou com 40 centímetros, tá bom? Tirei 40 centímetros de medida, contando, né, 20 na parte da frente, dessa altura do busto, até o ombro e multipliquei. Nessa parte das alças eu também vou brincar com as cores. Então essa daí eu fiz laranjada, verde, laranjada. A próxima eu vou fazer verde, laranjada e verde. Vou fazer a primeira sequência de correntinhas do tamanho dessa largura que você precisa. No caso aqui eu vou começar a fazer minhas correntinhas. Na hora de medir, você vai dar uma leve esticada, tá? Olha, para dar 40, esticada ela dá. Se eu não tivesse esticado, ela daria 36. Mas é bom esticar para conter aí o fator ceder demais. Agora que eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto para cada uma das correntinhas de base. Fiz ponto alto até o final da minha fileira e agora eu vou arrematar o meu fio para trabalhar com a próxima cor laranja. Nessa próxima fileira, eu vou amarrar o meu fio no primeiro ponto e eu vou começar a trabalhar ponto alto duplo, tá bom? Eu vou trabalhar tipo um lequezinho. Então, aí eu vou subir minhas correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Vou laçar 2 vezes a linha na agulha. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos duplos. Então, a gente vai ter 3, contando com esse primeiro falso. Terminando, a gente vai pular um ponto de base. E vamos repetir novamente, fazendo 3 pontos altos duplos. Sempre pulando um ponto de base. Feito essa fileira, agora a gente vai partir para a próxima, que é a última, e o acabamentozinho da nossa alça. Então, eu vou buscar o meu fio verde, vou amarrar aí novamente, dando nozinho. Vou buscar o meu fio, fazer uma correntinha. No ponto ao lado, que é esse do meio da fileira de base, eu vou fazer mais um ponto baixo e trabalhar 4 correntinhas. Trabalhando minhas 4 correntinhas, eu vou voltar nesse ponto, no mesmo, e fazer um ponto baixo. E no do lado também um ponto baixo. Agora a gente já tá no próximo grupinho, ó. Eu fiz um ponto baixo, no do meio eu vou fazer um ponto baixo. E tá vendo aí, ó? No do meio, sempre no do meio da fileira de base, a gente vai trabalhar as 4 correntinhas e fechar com ponto baixo no mesmo ponto, no do meio. Aí eu sigo fazendo um ponto baixo, faço outro ponto baixo, já tô no grupinho. Olha, na fileira do meio, eu vou fazer um ponto baixo e trabalhar mais 4 correntinhas e fechar no mesmo ponto do meio. E aí eu vou seguir fazendo isso até o final. Então, essas argolinhas, elas sempre vão ficar no meio da fileira de base. Para a colocação das alças, eu deixei um espaço de 20 centímetros, marcando pelo meio. Então, você vai dobrar sua peça assim e vai tirar 20 centímetros aí dessa parte do meio. Vamos costurar a alça nesse ponto aí que tá o marcador. E a outra ponta da parte de trás, a gente vai costurar antes das casinhas, aí onde vai passar a nossa alça, né, para fechar a blusa na parte de trás. Então, a gente vai costurar lá e na frente. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Lembrando que esses gominhos vai ficar para a parte de fora da peça, tá? Para você não colocar a sua alça errada. Eu fiz essa costura, né, que é de pontos baixos pela frente.
tá? Que aí fica um relevozinho, mas se você quiser costurar pelo lado do avesso, você também pode, não tem problema. E aí vocês percebem que eu coloquei a alça bem no meio do marcador, tá? E aí eu amarrei bonitinho e comecei a fazer ponto baixo, pegando aí nessa alcinha da blusa e no último ponto da alça. E aí é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. Chegando no final, a gente vai cortar o fio e fazer aquele mesmo acabamento que a gente sempre faz, né? De esconder, depois abrir o fio em dois e amarrar. E aí, olha como que ficou essa parte da frente das nossas alcinhas, tá? Depois é só dar uma puxadinha assim, que ela fica num relevo bem bonitinho. E eu amo, gente, acabamento assim em relevo. Ó, eu tô escondendo meu fio e depois eu vou amarrar como a gente fez as outras vezes. E o resultado da nossa alça na parte da frente fica assim, ó, a parte de trás e a parte da frente fica bem bonitinho, tá bom? Fica lindo. E essa é uma alça super prática de fazer. E agora, a outra parte a gente vai costurar antes um pouquinho aí da casinha para passar o fio, tá bom? Então, vocês olham direitinho, se não tá torto, né, para não costurar torto e depois ter que refazer. Aí, eu vou posicionar certinho onde que eu quero, tá vendo? Bem perto das casinhas mesmo. Bem no final. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez, fazer uma fileira aí de pontos baixos e depois fazer o arremate do fio. Para a parte final do nosso cropped tropical, a gente vai fazer aquela cordinha, né, de amarração das costas. Eu gosto de fazer ela um pouco mais grossinha, então eu estou utilizando os dois fios, né, o verde e o laranja, e eu voltei para a agulha 4,5. E aí eu fiz uma correntinha inicial, vou voltar lá na primeira e puxar uma laçadinha. E fecho as duas. Volto na primeira, puxo a laçada, passo nas duas, volto na primeira, e assim eu vou trabalhando até o final. Lembrando que eu estou utilizando aí agora a agulha 4,5, tá? Todo o acabamento e a alcinha da nossa blusa eu trabalhei com a agulha número 3, e a parte da faixa do corpo, né, dos nossos pontos arroz, eu trabalhei com a agulha 4,5. Então, aí é só você seguir fazendo esse ponto até o tamanho da correntinha que você precisa. Eu fiz mais ou menos 140 centímetros, uma cordinha bem grande, tá? E aí, quando eu termino, eu corto, puxo um dos fios pra fora, assim, ó, dou uma esticadinha, e aí eu dou uns 2 nozinhos. Bem forte os nozinhos, tá? Pra não soltar. E eu sempre vou passando por dentro do ponto e dando mais um nozinho, né? Escondendo o fio e dando um nozinho. Feito o seu cordãozinho, agora é só passar aí nas casinhas, né? Como se fosse um cadastro. E tá pronto o seu cropped. Minha gente, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se você vai fazer. Se você já fez, me marca lá no Instagram, porque eu vou amar ver o seu trabalho. Quero ver todo mundo com cropped tropical, tá bom? Um beijo e até o próximo tutorial.